Alô, galerinha do Mundo Biologia, aqui é o Professor Guerra e hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso. Toca a vinheta. O sistema nervoso é composto por dois tipos celulares principais, os neurônios e a glia. Os neurônios a gente já viu lá no módulo de histologia, mas é sempre bom dar uma lembrada. É mesmo, é? Assim. A estrutura do neurônio é essa que você está vendo aqui. O neurônio é composto por um corpo celular principal, de onde saem essas ramificações chamadas dendritos e um prolongamento mais comprido chamado axônio. Já a glia é um conjunto de células que antigamente as pessoas achavam que eram só para suporte dos neurônios. Vão incluir aí principalmente o astrócito e as células de Schwann. O astrócito tem como papel principal isolar o neurônio do resto do ambiente, impedir que ele entre em contato direto com os vasos sanguíneos e assim fornecer uma proteção contra potenciais agentes químicos que possam lesionar esse neurônio. Já as células de Schwann, elas têm o papel de fazer uma bainha de mielina. Você já ouviu essa palavra antes lá nas aulas de histologia? A bainha de mielina é uma capa de gordura em volta do axônio, justamente para fazer o isolamento elétrico do axônio. Mas e a fisiologia da coisa? Como é que funciona o neurônio? Para entender como funciona o neurônio, a gente precisa entender a fisiologia elétrica da membrana plasmática. A gente viu lá na aula de membranas celulares que a célula é carregada eletricamente por conta da ação de uma proteína chamada bomba de sódio e potássio. Essa proteína vai gastar um ATP para colocar 3 íons de sódio do lado de fora e 2 íons de potássio do lado de dentro, criando essa diferença de potencial elétrica, de modo que a célula fique negativa do lado de dentro. No neurônio, esse potencial normal, que a gente chama de potencial de repouso, ele é alterado a cada disparo. Ai! Quando o neurônio é ativado, existe um processo de despolarização, ou seja, o lado de dentro, que era negativo no potencial de repouso, passa a ficar positivo por conta da abertura de canais de sódio. Como existia muito sódio do lado de fora, ele está doido para entrar por difusão. E aí, quando esses canais se abrem, permitem a passagem desse sódio, ele vai entrar, trazendo essa carga elétrica positiva para o lado de dentro da célula, mudando o potencial elétrico da célula. Essa mudança de potencial elétrico faz com que os canais de potássio mudem sua conformação e eles se abrem, permitindo a saída desse potássio que estava acumulado dentro da célula. Agora o potencial da célula se inverte. Era muito positivo do lado de dentro e com a saída do potássio ele volta a ficar negativo novamente. Isso é o que a gente chama de repolarização. E no final da história, a bomba de sódio e potássio reorganiza essa bagunça toda. Coloca o sódio do lado de fora e o potássio do lado de dentro. Então vamos dar uma revisadinha aqui nesse gráfico. No eixo Y a gente vai ter o potencial elétrico em milivolt e aqui no eixo X a gente vai ter o tempo. A coisa toda começa quando a célula está negativamente carregada, o neurônio está negativamente carregado por conta da ação da bomba de sódio e potássio. E aí os canais de sódio se abrem, fazendo com que o sódio entre, trazendo essa carga elétrica positiva para dentro da célula. E aí o potencial vai ficando cada vez mais positivo, até que os canais de sódio se fecham e os canais de potássio, por conta justamente dessa voltagem, se abrem, permitindo a saída do potássio, saída de carga elétrica positiva, e aí o potencial volta a ficar negativo cada vez mais, até que os canais de potássio se fecham e a bomba de sódio e potássio reorganiza a coisa toda. A gente vai ter então um pico de despolarização no neurônio. Para não esquecer mais, sabe quando você dá aquela batida no cotovelo e vê um choque filha da puta na sua mão? Isso acontece porque você acaba destruindo momentaneamente a membrana plasmática e aí aquela separação bonitinha, essa polarização que existia entre o sódio e o potássio não existe mais. Vem uma despolarização pelo seu neurônio e o seu cérebro interpreta como um choque. Tá, como é que essa informação vai passar de um neurônio para o outro? Os neurônios não estão em contato físico entre si.
A informação vai passar de um neurônio para o outro através de uma sinapse química. A estrutura da sinapse é basicamente essa daqui. A gente vai ter o terminal de um neurônio, o neurônio pré-sináptico, vai ser o axônio daquele neurônio. A gente vai ter esse espaço, essa fenda sináptica entre um neurônio e outro, eles não se encostam. E aí você vai ter o neurônio pós-sináptico, aquele que vai receber a informação, geralmente vai ser o dendrito do neurônio seguinte. Quando o potencial de ação, esse impulso elétrico, chega no botão sináptico, na pontinha do axônio, isso vai desencadear o movimento de vesículas que contêm neurotransmissores. Essas vesículas vão se fundir à membrana, vão liberar por exocitose esses neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão se ligar nos receptores do neurônio pós-sináptico, no neurônio seguinte. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou ele vai estimular o neurônio, vai excitar o neurônio, vai estimular a despolarização, ou então ele vai inibir o neurônio, ele vai inibir a despolarização. Esses receptores são canais ativados por ligantes. O ligante vai ser o neurotransmissor. E se esse canal for um canal, por exemplo, de sódio, quando esse canal se abre, entra sódio e estimula a despolarização. Esse vai ser então um contato, uma sinapse excitatória. Mas se esse canal for um canal, por exemplo, de cloreto, que é um íon negativo, quando o canal se abre, o cloreto entra, colocando carga negativa no neurônio, fazendo com que ele fique mais negativo. Então essa é uma sinapse inibitória. Isso tudo acontece durante uma fração de segundos, é tudo muito rápido. O neurotransmissor não pode ficar lá inibindo ou excitando o neurônio pós-sináptico durante muito tempo. Ele tem que agir e sair. E como é que a gente garante que ele saia, que ele se retire da fenda sináptica? Existem algumas bombas no neurônio pré-sináptico, no neurônio que liberou o neurotransmissor, que puxam de volta esses neurotransmissores. E aí eles retiram esses neurotransmissores da fenda sináptica, interrompendo o sinal. Em algumas situações, a pessoa tem uma quantidade menor de neurotransmissores do que ela deveria ter, causando, por exemplo, depressão. Aí os medicamentos antidepressivos, em muitos casos, inibem a recaptação desses neurotransmissores, fazendo com que eles fiquem mais tempo na fenda sináptica, estimulando melhor o próximo neurônio. A gente viu então a diferença entre o sinal no neurônio e na sinapse. Enquanto na sinapse o sinal está relacionado à quantidade de neurotransmissores ou ao tempo em que esses neurotransmissores estão agindo, no neurônio a intensidade está relacionada à frequência de disparos, a frequência em que essa despolarização e repolarização vai acontecendo. Sabendo disso, a gente pode estudar então os circuitos neurais. Mas a gente não vai ver nada muito complicado. O circuito que você precisa saber é o arco reflexo. Sabe quando você acaba encostando a mão em algo muito quente e sem nem perceber você já tira a mão para evitar uma queimadura maior? Esse reflexo depende basicamente de dois neurônios apenas. O neurônio aferente, que traz a informação sensitiva, e o neurônio eferente, que leva a informação motora para o músculo. Quando você sente um estímulo nocivo, esse neurônio aferente sensitivo vai levar essa informação para a sua medula espinhal, onde ele encontra um outro neurônio, o neurônio motor, que já vai receber essa informação e passar o estímulo para o músculo. Direto. O arco reflexo não passa pelo cérebro, ele não depende do cérebro para acontecer. Mas o arco reflexo não é o único sistema autônomo que a gente tem. É importante conhecer também o sistema nervoso simpático e parasimpático. Os efeitos do sistema nervoso simpático são aqueles geralmente relacionados ao perigo, à adrenalina, quando você pensa coração batendo forte e aquela coisa, aquela tremedeira, aquela suadeira, aquilo é sistema nervoso simpático. Já o sistema nervoso parasimpático faz basicamente o oposto do simpático. Então é aquele de sentar, relaxar, ficar de boa, sem perigo nenhum. Imagina que você está andando no mato e encontra uma cobra. Imediatamente,
para fugir do perigo ou lutar contra ele, o seu sistema nervoso simpático entra em ação. O seu coração dispara para carregar sangue cheio de glicose e oxigênio para os seus músculos. Os seus brônquios no pulmão se dilatam para entrar mais oxigênio no sangue e fornecer mais energia. A pupila dos seus olhos se dilata para você enxergar melhor o perigo. Você fica branco porque os vasos sanguíneos da superfície se contraem para redirecionar o sangue para onde importa mais, os músculos. E a sua digestão é interrompida. Não importa agora você digerir seu alimento, o que importa é você não ser digerido. E esses são os mesmos sintomas que aparecem no seu concorrente, quando eles sabem que você estudou com o Mundo Edu e eles estão desesperados de medo com essa descarga nervosa simpática. Já o sistema nervoso parasimpático é para você relaxar e digerir. Faz basicamente o que o simpático faz, só que ao contrário. A sua pupila contrai, o seu coração fica mais de boa, os seus brônquios se contraem, o sangue é direcionado para a pele, a digestão funciona normalmente. E anatomicamente, o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso periférico, composto pelos nervos, e o sistema nervoso central, que a gente vai ver agora. O sistema nervoso central é composto pela medula espinhal, tronco do encéfalo, cerebelo e cérebro. A medula espinhal vai fazer o papel de uma ponte entre o sistema nervoso periférico e o encéfalo. O tronco do encéfalo, entre a medula espinhal e o cérebro, está relacionado a papéis autônomos do sistema nervoso, como a respiração e o controle do coração. O cerebelo, esse órgão que fica na sua nuca, está relacionado ao controle motor e ao equilíbrio. Por fim, o cérebro, esse famosão aí, ele é composto por um córtex externo, onde fica o corpo dos neurônios, e uma substância branca mais interna, composto basicamente de axônios. Dentro da substância branca, você vai encontrar estruturas que são muito importantes, como, por exemplo, o hipotálamo. O hipotálamo é essa pequena regiãozinha aqui do cérebro que está relacionado a vários comportamentos instintivos, como busca por alimento, busca por abrigo, busca por calor e por reprodução. Por fim, tudo isso fica embrulhado em membranas protetoras chamadas meninges, que guardam o sistema nervoso central meio que flutuando em um líquido chamado líquor. E é no cérebro que está a sua consciência, lá que você percebe o mundo. Tudo que você sente chega à sua consciência lá no córtex cerebral. Todas as informações sensoriais vão ser captadas do mundo exterior através de receptores, que são neurônios periféricos. Isso vai entrar, no caso do tato, pela sua medula espinhal, ou no caso da visão, pelo seu olho, no caso da audição, pelo ouvido. Tudo vai acabar sendo direcionado para o cérebro. E no cérebro existem regiões específicas para cada modalidade sensorial. E a modalidade sensorial que tem maior chance de cair no Enem é justamente a visão, que você pode dar uma olhada lá na aula de Biofísica da Visão no Mundo Físico. É isso aí, galerinha! Hoje a gente viu o funcionamento do neurônio, funcionamento de pequenos circuitos e a organização do sistema nervoso. Eu sou o Professor Guerra, estou com você rumo ao topo do Enem e até a próxima. Curtiu o vídeo? Então deixa seu like aqui, segue a gente nas redes sociais, se inscreve, é muito importante, se inscreve no canal e deixa um comentário pra gente saber o que você tá achando do Mundo Edu.